A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe vocês, tudo bem? Estamos de volta para mais um estudo no nosso canal e eu gostaria de falar para vocês que não são inscritos nesse canal, que se inscrevam no meu canal, Jesus Vem, o tempo acabou. E vocês que já são inscritos, que assistirem esse estudo e gostarem, que vocês possam dar like neste vídeo e fazer um comentário, ainda que seja um comentário simples. Eu sempre tenho pedido isso, mas por quê? Para que esse canal possa ter relevância medida pelo YouTube e ele possa ser dirigido para mais pessoas, né? O desejo do meu coração é que esta palavra chegue a muitas pessoas. O meu canal ainda é um canal pequeno, ele não é um canal grande e ainda está sofrendo uma caça às bruxas, se é que vocês me entendem. E existe inscritos sendo tirados, inscrições sendo tiradas, existem vídeos meus sendo monitorados constantemente e eu acho isso assim interessante, né? Porque um canal pequeno tem sido um motivo de que eles fiquem sob tanta vigilância sobre mim, mas tudo bem. Mas eu peço que vocês possam ajudar, não a mim, certo? Mas que vocês possam ajudar a que essa palavra que Deus tem nos dado, eu acredito com riqueza, porque a palavra de Deus ela é rica, sim. Ela nos ensina, ela nos enche, ela nos renova, ela nos alimenta. E isso é importante que vocês possam ajudar nesse trabalho. Porque essa é a obra do Senhor, que possamos levar a palavra e que possamos ajudar aqueles que têm levado a palavra. Eu agradeço desde já a todos vocês, que Deus abençoe. Bom, hoje a gente vai falar a respeito do arrebatamento e da segunda vinda, do harpazo e da parousia. Aonde está escrito na palavra de Deus esses acontecimentos? Aonde provavelmente está escrito, né, o acontecimento do arrebatamento, que esse ele é mantido sobre um mistério de Deus, né? E aonde está escrito sobre a segunda vinda, que essa já é citada de forma mais aberta, que seria a segunda vinda do Senhor Jesus, que no caso se dará em Jerusalém, Israel, e aonde acontece o harpazo. Existem algumas confusões, que existem alguns eventos na palavra, no Apocalipse, né, e nos livros dos profetas, que são parecidos, mas que existe muita confusão justamente por causa disso, por serem parecidos. Mas mesmo sendo parecidos nesses escritos da palavra, existem sim detalhes específicos que mostram que não são o mesmo. E a gente vai falar sobre isso hoje e vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, eu vou começar com o harpazo, ou o arrebatamento da igreja, onde eu acredito que na palavra isso aconteça. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, só que agora eu vou fazer um conteúdo juntando esses dois assuntos para que eu venha ver se eu consigo sanar algumas dúvidas que ainda existem, certo? A respeito dos acontecimentos que acabam se misturando. Muitas pessoas acabam não conseguindo compreender e acabam misturando esses acontecimentos, certo? Nós vamos começar em Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos falar sobre o harpazo, o sexto selo, Apocalipse 6, 12. Então vamos ler. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Lua como sangue significa que a lua ficou como? Vermelha. Então o sol escureceu, ele se tornou negro e a lua ficou como sangue, certo? Isso nos dá um certo contexto de que algo aconteceu neste momento que encobriu a luz do sol e a lua. Por isso ficou vermelha a lua e o sol ficou escuro. É algo acontecendo aqui que faz com que o sol se escureça por ser encoberto por alguma coisa e a lua ficando como sangue. Então eu acredito que o arrebatamento acontece justamente neste momento. Um acontecimento mundial, algo grandioso, que a gente já comentou em outros vídeos, que podem ser algumas coisas específicas, né? E que causa essa situação no Sol e na Lua, certo? Viu o sexto selo se abriu, viu um grande terremoto, alguma catástrofe. Se ela vai ser causada por algo ou se ela vai ser algo natural, a gente não sabe, mas existem alguns contextos
que pode acontecer com esse grande terremoto? Uma explosão de um vulcão, certo? Algo no Sol, um acontecimento que venha do espaço, uma explosão do Sol, né, no caso, ou algo causado pelo homem que vá causar um grande terremoto, que possa causar catástrofes, um tsunami, alguma coisa nesse sentido que a gente não sabe dizer exatamente o que é, né? Abre-se um leque e existem várias coisas acontecendo que podem fazer com que isso aconteça, mas eu acredito que o arrebatamento acontece justamente aqui, mas eu vou continuar lendo para mostrar para vocês o contexto daquilo que eu sempre falo, que o arrebatamento acontece no sexto selo ou no abrir do sexto selo, mas o sexto selo não acontece num dia só, ou não é um evento único. Ele não está descrito de forma que abriu o sexto selo, aconteceu só aquilo. Não. Ele começa, ele é aberto e existe o desenrolar de acontecimentos que entram, acredito eu, na tribulação e que descrevem até mesmo acontecimentos já do final da grande tribulação, no sexto selo. Isso significa que aconteceu tudo no mesmo momento? Não. Significa que abriu o selo e começou a acontecer aquilo que está sendo descrito na palavra. Eu vou ler para vocês e vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Eu vou ler agora o versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então a gente vê aqui as estrelas caindo do céu. Será que essas estrelas elas caem ao mesmo tempo que acontece o grande terremoto? Ou esse acontecimento é uma sequência depois de algum tempo, de algum período? É isso que a gente vai entender agora na palavra. A gente vai para Isaías 34:4. A gente vai falar do mesmo assunto, Isaías 34:4. A gente vai entender a palavra, gente. A palavra ela precisa ser lida e entendida da forma que está escrito. Isaías 34:4. Presta atenção. Todo exército dos céus se dissolverá. Então aqui está falando de um exército dos céus, que a gente vai ver também em outro capítulo. Prestem atenção. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai a folha da figueira. Então isso aqui está uma descrição muito parecida do que a gente leu agora no sexto selo. Só que aqui está dizendo para nós que essas estrelas caídas do céu são um exército. Ó. Todo exército do céu se dissolverá. E continuando aqui, ó, todo o exército do céu cairá, como cai a folha da vide e como cai a folha da figueira. Então, a descrição é a mesma de Apocalipse no capítulo 6, certo? Só que aqui está falando para nós que essas estrelas são o quê? Um exército que está nos céus. Que exército é esse que está nos céus e que cairá, gente? Que cairá nesse acontecimento que começa na abertura desse sexto selo, que vai se desenrolando e vai acontecer. Bom, a gente vai agora lá para Apocalipse no capítulo 12. A gente vai entender o que está sendo falado para nós. Apocalipse no capítulo 12. E a gente vai entender. Apocalipse 12, deixa eu ver para vocês aqui certinho, para me ler. Tá aqui dizendo para mim que é o 7, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então está tendo uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Ou seja, existe um exército nos céus ou nas regiões celestiais que está formado pelo dragão e pelos seus anjos, demônios, espíritos imundos. Vamos entender. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então isso aqui também é a mesma descrição, tanto do Apocalipse 6,
que é o sexto selo, como de Isaías 34, que está falando do exército do céu que foi atirado à terra. O céu se enrolou e as estrelas foram lançadas, ou o exército foi todo lançado aos céus, ou o dragão e os seus anjos foram atirados para a terra. A gente entender esse período, se o sexto selo, a abertura do sexto selo é o arrebatamento, e os anjos eles são expulsos do céu justamente no acontecimento que o dragão vai se colocar diante do filho varão quando ele nascer, né? Então a gente vê que isso é uma sequência do que acontece no sexto selo. E está nos explicando justamente quem são esses, certo? Quem são essas estrelas que estão caindo do céu? Bom, vamos continuar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Houve essa peleja no céu. E como que eu sei que essa peleja no céu, esses anjos caídos, estão acontecendo justamente na sequência do arrebatamento da igreja? Se a gente for para Apocalipse 12, 10 a 12, a gente vai ver aqui a descrição do arrebatamento. Então, a gente vai continuar. Bom, eu já li o 7, o 8 e o 9, né? Que eles foram caídos, foram expulsos do céu. Então, vamos continuar. Então, ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. O diabo acusador de nossos irmãos, ele fica onde? Nas regiões celestes. Se a gente for lembrar daquela passagem de Jó, que diz que quando os anjos de Deus foram até o trono de Deus falar com Deus, Satanás foi junto deles. E o que ele foi fazer lá? Foi acusar Jó. Então, qual é a função do diabo? Ele é o acusador. Então, a gente entende que Satanás e os seus anjos, eles ficam nas regiões celestes. O diabo, ele ainda tem acesso aos céus. Ele não pode morar lá. Eu já falei disso em outros vídeos, mas ele tem acesso aos céus, porque ele está nas regiões celestes. Existem espíritos imundos que ficam nas regiões celestes. E Satanás, o dragão, a antiga serpente, também tem acesso e fica nas regiões celestes. A gente acabou de achar isso aqui, certo? Então vamos lá. Agora veio a salvação e o poder, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejais os céus e vós, os que nele habitam. Então a gente está vendo aqui a descrição do arrebatamento. Quando o filho varão nasce, o diabo se coloca na frente para tentar devorar a igreja ou o filho varão que vai ser tomado aos céus ou vai ser arrebatado. E o que acontece? Vêm os anjos, Miguel e seus anjos, pelejar contra o dragão e seus anjos e os expulsa. Expulsa aqueles que a vida inteira passaram acusando os cristãos, aqueles que têm os testemunhos de Jesus e que venceram justamente por causa disso. Então a gente está vendo que realmente o sexto selo é o provável momento, a abertura do sexto selo é o provável momento do arrebatamento da igreja, em uma sequência comprovada aqui, que eu mostrei para vocês, tanto em Apocalipse 6, como Apocalipse 12, como Isaías 34. A gente vai continuar. Continuando aqui no sexto selo, deixa eu ver aqui. Já no sexto selo, do 15 em diante, já está falando da segunda vinda. Vamos prestar atenção nisso. Vamos ver, a gente vai prestar atenção e a gente vai entender. No sexto selo, do 15 em diante, já está falando da segunda vinda. Então, Apocalipse 6, 15. Vamos prestar atenção. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram: aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então aqui está falando do dia da ira do Senhor. O dia da ira do Cordeiro, ela acontece no final da grande tribulação, no final dos últimos 3 anos e meio, ou seja, é o momento de quê? Da ira do Senhor, o momento da parousia, em que está
próximo o momento em que o Senhor Jesus volta pela segunda vez. Então começa o juízo de Deus sobre aqueles que são os reis da terra, ou aqueles que estão encabeçando o reino do anticristo, e o próprio anticristo. Então, eles vão se esconder nas cavernas e nos penhascos. Por quê? Porque a ira do Senhor vai começar. Então, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suster-se? Então, a gente vê que o Apocalipse, o sexto selo, ele mostra um desenrolar de algo acontecendo por um tempo. Por um tempo. Isso aqui não é tudo no mesmo dia. E a gente vai continuar vendo isso em outros livros. A gente vai continuar. Essa segunda vinda também está escrito em Isaías 2. Isaías 2, a gente vai ver sobre isso. Vamos voltar para Isaías. Isaías 2. Do versículo 10 em diante. Então, vamos lá. A gente vai entender, gente, a palavra de Deus. Isaías 2, 10 em diante, presta atenção. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Deixa eu ver até onde eu tenho que ler. Até o 22, então vamos lá. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Então você vê que é a mesma descrição que está aqui em Isaías 2, do versículo 10 ao 22. E está falando do quê? Do dia do Senhor, do dia do juízo, quando começam as 7 taças do derramar do juízo de Deus. E onde acontece isso, gente? No final dos 3 anos e meio da grande tribulação, quando Deus derrama a sua ira sobre a terra e sobre os homens ímpios e sobre aqueles que estão com a marca, sobre aqueles que aceitaram o governo, sobre o anticristo e sobre os seus comandados. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Então, Isaías 34 está mostrando também o começo no céu. 34:4. Deixa eu ver 34:4 aqui o que está falando, para a gente entender. Está falando a mesma coisa. 34:4. Aqui, 34:4 é aquilo que eu falei para vocês. De todo o exército do céu se dissolverá. Isso aqui acontece no comecinho, como eu li para vocês. Deixa eu ver aqui. E continua no 34:5 e 6. Então, acontece o 34:4, que é todo o exército do céu se dissolverá, ou seja, o diabo é lançado dos céus à terra. E o que acontece então? Vamos continuar no 5 e no 6. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, desci sobre Edom e sobre o povo que se destinou para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros, e de bodes e de gordura de rins de carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Isso aqui também é interessante, porque eu já falei num vídeo que Deus ele vai começar o juízo dele por Edom, pela terra de Bosra.
É o primeiro lugar em que ele vai começar a exercer o juízo dele. Existem os motivos por causa disso, mas aqui justamente está falando que os acontecimentos, eles têm uma sequência. Quando o diabo for lançado à terra, e ele, por saber que existe pouco tempo para ele começar a exercer a autoridade juntamente com o anticristo, juntamente com o falso profeta, lançado à terra já, que ele já não vai ter mais direito às regiões celestes, é aqui na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, que ele começa o seu reinado, o seu último momento na terra, o seu reinado, o reinado do anticristo, que a besta faz parte, que o dragão faz parte, e ele começa a desenrolar um acontecimento que vai chegar no final, que é no dia do Senhor, ou no dia da ira do Senhor, que vai culminar com o dia da ira do Senhor, certo? Vamos continuar. Eu já falei que o juízo começa em Bósnia, não dá para explicar sobre isso agora, né? Então vamos lá. Vamos ver a respeito do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Vamos ver lá. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Prestem atenção. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Deixa eu ver até onde eu devo ler. Até o 18. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui a gente vê a descrição do arrebatamento da igreja, começando pela ressurreição dos mortos, os mortos em Cristo sendo ressuscitados, e logo em seguida os vivos e os mortos ressuscitados sendo transformados para encontrar o Senhor nos ares, dada a voz da ressoada trombeta, a voz do arcanjo, indo encontrar o Senhor nos ares. Então aqui é a descrição do arrebatamento acontecendo. Existe isso também em Apocalipse 6, do 9 ao 11, e no 6:12, foi aquilo que eu estava falando. 6 do 9 ao 11, por quê? Porque essa passagem, ela está descrita em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Quando que acontece a morte, a ressurreição dos mortos, que ela é citada? No quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestiduras brancas, salvação. E eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Eu já falei sobre isso também. Os mortos em Cristo ressuscitando está aqui sendo representados pelos mártires. Justamente por quê? Porque aqui está dizendo que alguns mortos em Cristo, que foram os mortos em Cristo, que ressuscitaram para o arrebatamento, que eram mártires, para que eles tivessem o juízo que eles queriam sobre aqueles que tinham matado eles, por eles terem o testemunho de Jesus. Esse juízo só viria quando outros mortos em Cristo também, existisse também outros mortos em Cristo que também seriam mortos por causa do testemunho que dessem. E isso já vai acontecer quando? Na grande tribulação. Eu falei sobre isso já há alguns vídeos atrás, certo? Então aqui está mostrando a ressurreição dos mortos, e na sequência vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E aqui acontece algum acontecimento que vai provocar a necessidade do Senhor tirar a igreja da terra, devido à situação que vai ficar insustentável, e aí as estrelas caindo, que representa os anjos na batalha que vão ter com
com Miguel e vai ser lançado o dragão, a antiga serpente e os seus anjos na terra, que é a sequência. Então a gente vê que tudo se completa, tudo é uma sequência. Isso a gente também vê em Joel no capítulo 2. Joel no capítulo 2. Vamos ver o que está escrito em Joel no capítulo 2, para vocês verem que o acontecimento do sexto selo, ele não está linkado, e eu vou falar isso agora e depois eu vou explicar, com Mateus 24. Não é o mesmo acontecimento. Aonde está descrito o mesmo acontecimento do sexto selo? Joel, no capítulo 2. Vamos para Joel. Joel 2. Do 28 ao 31. Vamos ver o que está escrito em Joel 2, do 28 ao 31. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui a gente vai ver a concepção da igreja. O início do tempo da igreja e o final do tempo da igreja descrito em Joel, do capítulo 28 ao capítulo 32. Então, aqui também está mostrando todo o contexto do tempo da igreja, dos aproximados 2000 anos da igreja sendo descritos aqui em Joel. Prestem atenção. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quando o Espírito Santo foi derramado? Que dias são esses? Não foi justamente no início da igreja, que começa justamente no dia de Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado sobre um povo quando? No início da igreja. O Espírito Santo passou a habitar naqueles que aceitaram Jesus no início da igreja. Continuando. Vamos ver o final agora? Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Coluna de fumaça que vai encobrir o sol e a lua. Por que essa coluna de fumaça? É isso que a gente não tem exata certeza. Pode ser algumas coisas que vão acontecer no sexto selo. Vamos prestar atenção na sequência. O sol se converterá em trevas, veja como é a mesma coisa. E a lua em sangue, lua vermelha. Por quê? Com coluna de fumaça. Antes, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, isso acontece antes do dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser a sequência disso. Vai ser já o final da grande tribulação. Vamos prestar atenção. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Sim, no Monte Sião e em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus, quando descer para Parousia, ele desce com a igreja. E aonde está escrito que ele pisa? Ele pisa aonde? No Monte das Oliveiras. A gente já vai ver isso já. Como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então aqui já está falando que no dia que ele pisar no Monte das Oliveiras, junto com a igreja, ele vem para salvar os sobreviventes dos judeus. Aqui, que o Senhor chamar. Então aqui está descrevendo o início da igreja, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus, a segunda vinda com a igreja junto e o que acontece nessa sequência. Está tudo escrito aqui. Vamos prestar atenção. Atos 2, 16 ao 21. A gente já vai ver aonde Deus pisa no Monte das Oliveiras. Mas vamos primeiro para Atos. Eu quero que vocês entendam as sequências. Então eu vou fazer tudo por sequência. Eu acho que isso é importante porque existe muita confusão. E eu vou mostrar para vocês. Atos 2, 16 ao 21. Então vamos lá. Atos 2, 16 ao 21. Presta atenção o que acontece, qual a pregação de Pedro no dia que o Espírito Santo desce à igreja. Capítulo 2 de Atos está falando da descida do Espírito Santo, ou do início da igreja, no dia de Pentecostes. Vamos ver aqui. Versículo 16, 2,16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões.
e sonharão os vossos velhos. Então, o que Pedro estava dizendo? Que aquela profecia de Joel estava começando a se cumprir naquele momento em que a igreja se iniciava. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios no céu e em cima, não, mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a mesma coisa, é a mesma sequência. Só que aconteceu o dia, o sol ficou vermelho e a lua, o sol ficou negro e a lua ficou vermelha justamente no dia de Pentecostes? Não, é o que eu tento explicar para vocês em todos os meus vídeos. Gente, profecias, elas muitas vezes elas não vão se cumprir toda no mesmo dia. Existe um início da profecia e a sequência que se segue nela. Deus, ele mostra a profecia sempre assim. A gente vai ver isso aonde? A gente vai ver isso em Zacarias. Zacarias no capítulo 14. A gente vai para Zacarias no capítulo 14 agora. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam. Entendam como que a coisa funciona. Zacarias no capítulo 14. A gente vai ver aqui no Zacarias capítulo 14 o meio da grande tribulação e o final da grande tribulação, justamente quando inicia-se, quando acontece o dia do Senhor. Eu vou mostrar isso para vocês, como também aqui existe uma sequência. Preste atenção. 14:1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então vamos lá, sequência agora. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então aqui está dizendo para nós que vai existir um ataque, em que metade da cidade irá para o cativeiro, mas metade do povo ficará na cidade. Então, presta atenção, a continuação. Sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. De quem? O pé de Jesus. Que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azael. Sim, fugireis como fugistes do terremoto do dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. O que eu falei de Joel? Que estava dizendo que o Senhor Jesus viria e pisaria no Monte das Oliveiras. Não foi isso que eu falei agora? Com a igreja junto com ele. É o que está escrito aqui. Só que esse acontecimento aqui, da cidade sendo tomada e as mulheres forçadas, não está falando deste dia. Isso aqui acontece antes. Como é que você me prova isso? Eu te provo isso mostrando para vocês Apocalipse 11. Vamos lá. Apocalipse 11. As duas testemunhas mártires. Prestem atenção. Eu vou ler aqui. Vocês sabem que as duas testemunhas, elas pregam 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, certo? E qual é o dia que acontece aquele acontecimento ali da invasão? No início dos 3 anos e meio. Então aqui ali está contando para nós que o dia do Senhor começa a se iniciar com o meio dos 3 anos e meio e termina no final, quando Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras. Então, vamos prestar atenção. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, eu estou no Apocalipse 11, 7, tá? Que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, das duas testemunhas, tribos e nações contemplarão o cadáver das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Vamos continuar. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas e enviam presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus nele
neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma grande voz que dizia: subi para aqui. Subiram aos céus numa nuvem, os seus inimigos o contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu-se a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que vem, sem demora, o terceiro ai. Aqui está descrevendo a morte das duas testemunhas quando o anticristo invade Jerusalém. Mas aqui não está descrevendo para nós que as pessoas foram mortas. Mas aonde a gente vai achar isso? A gente vai achar isso em Apocalipse 12. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês. A gente vai aqui para Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é a mulher que foi perseguida aqui? É Israel. Eu já ouvi falar pessoas falando que não é Israel, mas eu já mostrei para vocês que aqui está o contexto de Israel, sendo citada a mulher, está representando o sonho de José, e que quando o filho varão nasce, que é uma parte da igreja, que a igreja começa no meio do povo de Israel, e que a sequência disso não é esta mulher fugindo, mas está aqui abaixo, aqueles que vão ser perseguidos. Então a gente presta atenção que sim, a mulher é Israel. Então vamos lá. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde... peraí, só um minuto. E foram dadas... Vou começar de novo, gente. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então ele vai perseguir Israel. E quando que ele vai perseguir Israel? Só no meio da grande tribulação. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde o Senhor vai sustentá-la por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, se a mulher vai ser sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, ela vai fugir para o deserto, é porque ele foi perseguir e atacou este povo. E uma parte dessa mulher, ou aquilo que a Bíblia representa como a mulher, porque na realidade vão ser aqueles que vão ter a oportunidade de ser salvos, eles vão fugir para o deserto e vão ser guardados por Deus no deserto. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, rio, água, mar, normalmente sempre é representado por exército, por ataque, por povos inimigos que invadem algum lugar. Então, aqui esse rio são exércitos que vão atrás da mulher, perseguindo ela neste dia. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, a gente vê aqui aquele terremoto que aconteceu lá. Porque quem estava comemorando, gente, eram as pessoas do mundo que deram presentes uns aos outros e o povo que estava em Israel, em Jerusalém, que aceitou o anticristo, que aceitou aquilo que ele estava fazendo. Quem vai fugir? Quem não aceitar. A Bíblia é bem clara, ela diz que só 1/3 de Israel, do povo de Israel, será salvo. Então a gente vê que tudo acontece num contexto de tempo, certo? Vamos prestar atenção. A terra, porém, socorreu a mulher, ou seja, aconteceu um terremoto que engoliu o rio, ou seja, por causa desse terremoto, os exércitos não vão conseguir alcançar a mulher que está fugindo, e ela consegue fugir para o deserto, onde Deus vai escondê-la por um tempo, tempos e metade do tempo. 3 anos e meio. Ela vai ser escondida. 3 anos e meio, tá? Aí vamos prestar atenção aqui. Irou-se o dragão contra a mulher Israel, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Descendência é o quê? Filho. Nasceu um filho varão da mulher, mas esse foi arrebatado para Deus. E isso aqui, o restante da sua descendência, ou seja, um restante de filho desta mulher que ele foi perseguir quando não conseguiu alcançar a mulher, que são os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, se não a igreja, ou os crentes, ou aqueles que aceitam o Senhor Jesus? Então, esses são os que ficaram para trás. A igreja do Senhor Jesus está representada pelo filho varão, que sobe a céus arrebatado, e pelo o restante da descendência, que são os que vão ser deixados para trás. Então, a mulher não pode ser a igreja, porque ela já está sendo representada pelos que sobem e pelos que ficam. Então, quem é a mulher? Israel, porque a igreja se iniciou com o povo de Israel. Quem são
aqueles que começaram a igreja primitiva, quem são? O povo de Israel. Foi lá que se iniciou a igreja. Depois ela foi espalhada para o restante, pelos gentios, mas ela começou com o povo de Israel. Ah, o povo de Israel todo? Não, mas pessoas do povo de Israel. Ah, é o povo de Israel todo que vai para o deserto? Não, mas uma parte daqueles que não aceitarão o governo do anticristo. Existirá uma parte que vai aceitar e que vai morrer, esses 2/3, com os acontecimentos que vão se seguir na grande tribulação, que não serão salvos porque vão aceitar. Entendeu? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas vamos continuar. Deixa eu ver agora aqui. Agora vamos falar da parousia. Justamente, a gente vai para Mateus 24 agora, que é onde eu sempre falo que existe uma confusão. Mateus 24. E a gente vai explicar a respeito da parousia agora. 24. Deixa eu ver o versículo 29 ao 31. É aqui que as pessoas sempre falam que é o arrebatamento da igreja, mas a gente vai ver que não é. Vamos lá. 29. A vinda do Filho do Homem. Preste atenção. A vinda do Filho do Homem, as pessoas dizem, olha o arrebatamento da igreja. Mas vamos ver o que está escrito aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ele não vai ficar negro, ele vai escurecer. Mas tudo bem, a gente podia dizer a mesma coisa. Ele vai escurecer, ou seja, não tem luz mais no sol. Escurece. E a lua não dará a sua claridade. Isso significa o quê? Trevas. Trevas, escuridão. O sol vai apagar. E as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Aqui já é a indicação do que acontece justamente no juízo de Deus, que eu vou mostrar para vocês já já. Então aqui está dizendo que o sol escurece e que a lua fica toda negra. Aliás, fica tudo escuro, né? E como é que você me diz que aqui não é arrebatamento? É o sexto selo. Não é o sexto selo, por quê? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Que tribulação daqueles dias? Se a gente for para a sequência da parte aqui de cima, o que está falando aqui para nós é no 24:15. A grande tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui é aquilo que eu estou falando para vocês, que também vai dar sequência àquilo que eu disse para vocês, que Israel vai ser invadida primeiro, vai haver um massacre e depois, no final, Jesus volta com a igreja para segunda vinda, na defesa daqueles do povo de Israel que vão reconhecer Jesus. Vamos lá, presta atenção. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então, o anticristo invade Jerusalém, mata as 2 testemunhas, certo? Existem coisas que acontecem de forma explicada nesse período, mas no resumo é isso. Ele vai invadir no meio dos 3 anos e meio, ele quebra o acordo, invade Jerusalém, mata as 2 testemunhas, e o povo, muitos vão fugir. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aqui também está descrevendo exatamente o que eu falei. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o airado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Fuga. Começo da grande tribulação. Meio dos 3 anos e meio. Quando o anticristo vira o seu arsenal para Jerusalém. E nos primeiros 3 anos e meio? Não, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer um acordo e vai ficar tudo lindo. O povo de Israel vai construir o seu templo de novo e vai achar que está tudo bom, está tudo ótimo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que escolhidos são esses, gente? Se não esse 1/3 da parte do povo de Israel que vai conseguir fugir. Fugir. Para onde? A mulher fugiu para o deserto, aonde o Senhor deu ordem aos seus anjos para esconderem ela por um tempo, tempos e metade de um tempo.
Isso acontece no meio da grande tribulação, no meio dos 3 anos e meio, quando ele invade. E quando Jesus volta para pisar no Monte das Oliveiras? No final. Então existe aqui também uma sequência. E é justamente a descrição que está aqui, a vinda do Filho do Homem, quando ele vem para pisar no Monte das Oliveiras. Por que você está falando que o sol vai estar negro e a lua vai estar sem luz? Vamos achar esse contexto em outro lugar? A gente vai achar. Primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui, Joel 3. Vamos para Joel 3. Joel no capítulo 3. No versículo 15 e 16. Joel 3, 15 e 16. Aqui, vamos lá. Presta atenção, gente. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir em Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o seu refúgio, será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então aqui está falando justamente deste dia. Que dia? O dia em que o Senhor Jesus, o juízo de Deus começa a ser derramado e o Senhor Jesus volta pela igreja. Como que vai estar esse dia? Vai estar um dia escuro. O sol vai se apagar, a lua não vai dar a luz e não vai ter as estrelas. Vamos continuar. Eu vou mostrar isso para vocês tem aqui em Marcos 13 e Lucas 21. Mas eu não vou ler esses dois agora para você, que fala a mesma coisa de Mateus. Eu vou mostrar para vocês que essa continuação também está em Apocalipse 14, do 17 ao 20. O sol negro e a lua escura. Zacarias 14. Deixa eu ir para Zacarias aqui. É tão pertinho e eu estou indo para o outro lado. Aqui. Zacarias 14. Zacarias 14, 6. Presta atenção. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Eu já falei a respeito disso em outro vídeo. Então, no dia que o Senhor Jesus voltar em Jerusalém, na parousia, vai estar tudo em trevas. Trevas, trevas. Por que trevas? O sol vai se escurecer. Por que vai se escurecer, gente? Porque os céus vão ser abalados, vão ver catástrofes e coisas que vão vir, que vão simplesmente abalar toda a estrutura. Sol, lua, estrelas, constelações, tudo vai ser abalado, o sol vai se apagar. Onde a gente acha isso também? Apocalipse 14, do 17 ao 20. Também está falando a mesma coisa. Apocalipse 14, do 17 ao 20. Então, vamos lá. Presta atenção. A vídima. Então saiu do santuário que se encontra no céu um anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Peraí. Não, aqui é o lagar, gente, tá errado. É no Apocalipse 16. Desculpa, gente. 16, 10. Presta atenção. Deixa eu ver. E derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Trevas, escuridão, sol negro, sol apagado, lua sem luz, sem estrelas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram de Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Por que úlcera, gente? Porque alguma coisa vai acontecer no sol, que ele vai se apagar, e que ele vai estar primeiro ele vai aquecer demais. Quer ver, ó? Aqui no quarto flagelo, presta atenção. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glórias. Então aconteceu alguma coisa no sol, que primeiro ele acendeu demais. Começou a soltar raios que trouxeram para as pessoas o quê? Úlceras, câncer, feridas. E depois ele se apagou. Apaga. Trevas.
escuridão total. E os homens já estavam feridos, com úlceras, com feridas, com chagas mortais. O que causa isso? Se não são os raios do sol, de forma descontrolada, que vão trazer aos homens as feridas, os cânceres de pele. Tá tudo descrito, gente. Então, quando o sol se apaga, é um contexto do final. Então, Apocalipse 24 não é o sexto selo, mas o final. Só que as pessoas falam, por que as pessoas falam que é? A gente vai voltar para continuar lendo lá. Eu quero explicar tudo direitinho para vocês. Por que as pessoas falam que é? Vamos lá. Vamos continuar. 24. Aqui. Eu parei no versículo 29. Vamos para o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. As pessoas vão ver o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória, todos os povos da terra, na sua segunda vinda, não no arrebatamento. O arrebatamento vai ser para a igreja. Quem vai ver? A igreja. A trombeta toca, quem vai ver o arrebatamento? Jesus não vai pisar na terra, ele vai ficar entre as nuvens, a igreja sobe até ele, não ele desce até aqui. Aqui, esse acontecimento, ele é a segunda vinda, quando todos verão, inclusive o povo de Israel, que vai reconhecer Jesus nesse momento e ver que eles mataram o seu Messias. Todo o povo de Israel não, aqueles que fugiram, aqueles que Deus vai guardar. Por que Deus vai guardar? Porque Deus tem um propósito com eles e eles vão se arrepender. Então vamos lá, por que as pessoas dizem que aqui é o arrebatamento? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Por causa desse acontecimento aqui, alguns dizem que isso aqui é o arrebatamento da igreja. Mas esse aqui não é o arrebatamento da igreja e eu vou mostrar para vocês isso na palavra. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu ver direitinho. Levíticos 23 e 22. A gente vai para Levíticos 23 e 22. Vamos lá. Levíticos 23 e 22. Quem é esse povo que os anjos vão sair nos quatro cantos da terra para pegar? Levíticos 23 e 22. Vamos ver o que acontecia nas plantações de Israel? Qual era a lei de Deus nas plantações de Israel? Olha lá, presta atenção. Levíticos 23 e 22. Quando cegardes ou quando colheres a messe da vossa terra ou quando fizeres a colheita da sua plantação, não rebuscareis os cantos do vosso campo. 4 cantos do campo. Plantação, 1, 2, 3, 4. Não rebuscareis os 4 campos, os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarei. Existe uma lei do Senhor que quando o povo de Israel plantava as suas plantações, no geral, eles não deveriam fazer colheita nos 4 cantos da plantação, ou seja, ficava lá, entendeu? Ficava lá a plantação, aquela plantação, ficava lá tanto o trigo como todas as plantas, a uva, o que fosse, eles deixavam nos 4 cantos e aquilo que caía no chão também, eles não podiam recolher, porque era para os pobres. Isso era uma lei do Senhor. 4 cantos. O que o povo de Israel, aquele restolho do povo de Israel, que vai ser um restante do povo todo de Israel, que vai ser 1/3 só, que vai fugir, que vai ficar vivo, porque Deus vai ter misericórdia deles e vai escondê-los no deserto. O que é que representa este restolho de pessoas? A cega dos 4 cantos das plantações. Ah, como é que você me prova isso? A gente vai para Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. A gente vai ler também. Vamos lá. Tô indo para o lado errado. Deuteronômio 24.
do versículo 19 ao 22. Então, 19 ao 22. Quando no teu campo cegares a messe, presta atenção que é a mesma coisa, e nele esqueceres o feixe de espigas, esqueceres, Deus vai dizer que vai esquecê-los aqui, até o final da grande tribulação. Um feixe de espigas não voltarás a tomá-lo, para o estrangeiro e para o órfão e para as viúvas será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então, na lei, o canto da plantação, nós não somos uma plantação, a igreja não é uma plantação, então, ele vem recolher a sua igreja, mas o povo de Israel, esse restante, também vai ser uma colheita. Aqueles que ficarem para trás também são uma colheita. Eu até falei disso sobre o arrebatamento em duas partes, que Deus vem pegar a igreja, depois ele vem recolher numa segunda cega aqueles que não aceitarem a marca da besta, do povo no geral, não do povo de Israel. Então, normalmente, ele vai vir e vai tirar aqueles que estão nos quatro cantos da terra, que é a representação de Israel, porque essa era a lei para o povo de Israel. Então, o povo de Israel são aqueles restantes dos frutos, ou restante das pessoas que estão nos quatro cantos da terra, que o anjo vem pegar, ou que o anjo vem recolher. Vamos continuar. Levíticos 19, do 9 ao 10. Levíticos 19, do 9 ao 10. Quando também cegares a messe da terra, no canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem recolherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás aos pobres, aos estrangeiros, eu sou o Senhor vosso Deus. Então você vê que a lei estava descrita em todos os livros da lei. E eu quero ler mais um aqui para vocês. Isaías 11. Vamos para Isaías 11. Isaías 11. Ao 13. Isaías 11, 11 ao 13. Vamos lá. Tá ficando grandinho o vídeo, gente, mas é para explicar direitinho para vocês. Isaías 11, do 11 ao 13. Presta atenção. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Remate e das terras do mar. Deixa eu ver, até o 13. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Vamos ver o 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. A nova glória de Israel é o nome do texto aqui, o título do texto. Então a gente está vendo aqui que Deus está falando. Mas ele não está falando da vinda do Senhor Jesus. O reinado pacífico do rebento de Jessé. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Quem é o rebento de Jessé? Jessé era o pai de Davi. Jesus é o filho de Davi. Quem vai ter um reinado pacífico, senão o Senhor Jesus no milênio? Então ele está descrevendo quem que vai ser recolhido dos quatro cantos da terra? O povo de Israel, ou os israelitas que sobrarem, ou aqueles que vão se arrepender. Mas como assim eles vão se arrepender? Vão se arrepender. Vamos para Zacarias. Zacarias. Acho que é no capítulo 12, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui, 12, 10. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão, como a quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon
no vale de Meguido. Então o povo de Israel que sobreviver, quando vê o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele é o sol da justiça que vai brilhar no meio das trevas, eu falo disso no vídeo que eu falo o sol da justiça, ele vai brilhar e o povo de Israel vai olhar para aquele a quem eles transpassaram. Quem eles transpassaram? Jesus. E vão se arrepender. E é esses que vão ser recolhidos nos 4 cantos da terra. É simbolizado ali o restante da colheita do povo de Israel. Vamos ver aqui. Como vai ser só 1/3? Aqui em Zacarias 13, 7, para vocês verem. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo. Purificarei como se purifica a prata. Provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Este é o restante de Israel que será salvo, que será recolhido pelos anjos dos 4 cantos da terra, que se arrependerá na vinda, na parousia, quando o momento em que a terra estará em repleta escuridão, certo? Então aquele Apocalipse 24 não é o arrebatamento, mas a parousia. Vamos lá, eu quero mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Vamos para 2 Pedro 3:7. 2 Pedro 3:7. Eu espero que hoje todas as dúvidas sejam sanadas. 2 Pedro 3:7. Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesouradas para o fogo. Esse vai ser o acontecimento do dia do juízo de Deus, certo? Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui está escrito exatamente isso. Deixa eu ver se eu vou ler só o 3:7, o 10 ao 13 também. Então vamos lá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do juízo virá como um ladrão, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o dia do juízo do Senhor vai ser uma catástrofe, onde os céus e a terra entrarão em colapso, sol pegando fogo, estrelas caindo, planetas, eu não sei exatamente como vai ser, mas vai ser um caos, sol apagando, trevas acontecendo. Este é o dia do juízo do Senhor, que também não vai ser só um dia, vai ser um período, que eu não sei exatamente dizer para vocês quanto período vai ser, certo? Mas é um período, dentro dos últimos 3 anos e meio, este período vai acontecer. Dia do Senhor, mas não é um dia, assim como a igreja é representada ali, que começou a acontecer, e é 2000 anos de história, e tá representada ali como se fosse só um dia, contada como se fosse só um dia. É isso que eu queria que vocês entendessem, que eu tenho falado isso direto, certo? Este acontecimento de destruição que vai acontecer no dia do juízo do Senhor, aí a gente vai lá para Apocalipse, que eu aquela hora me confundi, para Apocalipse 14. E eu vou mostrar para vocês que ele acontece em Apocalipse 14. Aqui é a vítima, que o acontecimento de destruição é o mesmo. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês o 7º flagelo, que está em 17, depois eu leio o 14, para poder ter a sequência. Então vamos lá.
Vamos ver o dia do juízo do Senhor aqui, como a gente leu em Pedro agora? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz dizendo, do santuário, dizendo, do lado do trono, feito está. Então aqui vai começar o dia do juízo do Senhor. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que agente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Esse não é o terremoto do Apocalipse 6, gente. Este é um outro terremoto. Terremoto que quando o Senhor Jesus vai pisar lá no Monte das Oliveiras, vai fender a terra, e o céu não vai acontecer um grande terremoto? Então vamos lá. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então aqui é o último dia do juízo. Não, um dia só, o período que eu estou falando. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas e pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vamos ver a sequência disso aqui, ó. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Em Apocalipse 6, que eu falei que acontece lá também a demonstração do último dia, que é uma sequência. Então vamos lá. É interessantíssimo. Vamos lá. Aqui, ó. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Você vê que é tudo parecido. Para poder começar o dia do... Olha lá. Os reis da terra, os grandes os comandantes, os ricos e poderosos se esconderam nas cavernas. Então é uma sequência que começa e vai se desenrolando por um período de tempo. Período de tempo. Que para Deus o tempo não existe. Então, quando ele fala das profecias, ele conta ela numa sequência, e as pessoas pensam que aquilo acontece no mesmo momento, mas não é no mesmo momento. E aonde acontece também esse acontecimento, que eu sempre falo que a guerra de Gog e Magog, ela é o último momento. Ah, você tá doida, não tô? A descrição é a mesma, e eu vou mostrar para vocês de novo. Porque eu já mostrei isso várias vezes. Ezequiel 38. Deixa eu ver só o versículo direitinho aqui. Vamos lá aqui. Ezequiel 38, 19. Então vamos lá. Vamos prestar atenção para você ver como o acontecimento é o mesmo. Pois no meu zelo e no brasume do meu furor disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Esse é o terremoto que eu acabei de citar, que é o já do período do juízo de Deus. De tal sorte que os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada dos meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um volverá contra o seu próximo. Contenderei com eles por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva. O que eu li em Apocalipse agora? Fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. E assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Gente, a guerra de Gog e Magog, o último dia, ou o dia do juízo do Senhor, é o mesmo acontecimento. Eu vou mostrar para vocês aqui, Ezequiel 39, 17, o grande sacrifício do Senhor, é a mesma descrição de Apocalipse também, ó. Tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves e todas as espécies de animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que oferecerei por vós, sacrifício grande no monte de Israel, comereis carnes e bebereis sangues, comereis carne de poderosos, bebereis sangues de príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, de todos engordados em Bazã. Lembra do que eu li para vocês lá? Do sangue de Deus da espada nos touros de Bazã? Em Isaías 34, que eu li também. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. Vamos ler a mesma coisa? Tem a continuação, mas eu não vou ler tudo. Vamos ler a mesma coisa em Apocalipse? Vamos lá? Então vamos.
Apocalipse 19, ah, 19 e 17, eu vou começar. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os que livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. É o mesmo acontecimento. E quando acontece esse aqui? Quando o Senhor Jesus vem, ó. A vinda do Senhor Jesus está aqui em cima, ó. No 19:11. Viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. E seguiu-se os exércitos do céu, eu não vou ler tudo, mas é a sequência. A ceia que Deus vai dar para as aves de rapina, que representa que vai morrer gente para que os animais venham comer, é um exemplo, é uma exemplificação, entendeu? De que será a destruição dos homens ímpios, que vai ter um banquete da carne deles, para as aves de rapina, certo? Onde que a gente pode ver mais aqui para mostrar isso para vocês? Deixa eu ver. Se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vamos ver o que está em Joel 2, 1 ao 3. Deve ser a mesma coisa, Joel 2, 1 ao 3. Eu estou mostrando para vocês na palavra. Joel 2, 1 ao 3. Deixa eu ver. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isso aos vossos filhos, os filhos aos vossos filhos, e os filhos desses em geração. Eu tô lendo errado, gente. Desculpa, eu tô lendo 1. É o 2. 2, 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos, diante de geração em geração. Então aqui está escrito: à frente dele vai o fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante deles a terra é como um jardim do Éden, mas atrás deles um deserto assolado. Nada lhe escapará. O dia do juízo do Senhor. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Sofonias 1, do 1 e 2. 1 e 2, vamos lá. Sofonias. Sofonias 1. E 2. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Geladias, filho de Amariz, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho do Amorim, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra. Diz o Senhor: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos ministrantes dos ídolos e dos seus sacerdotes, os quais sobresairados adoraram exércitos dos céus, e os que adoraram ao Senhor e juraram por ele e também por Milcol, o dia da ira do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos dos reis, e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito, desde da porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa. Grande lamento desde os outeiros. Então a gente vê aqui
em vários lugares que existem duas coisas. O sol negro e a lua vermelha é um acontecimento que vai dar o pontapé inicial para o início da grande tribulação com o arrebatamento, algo que acontece, um acontecimento pontual. Depois se inicia a grande tribulação e no meio da grande tribulação começa, digamos assim, o pontapé inicial do dia do juízo do Senhor, com a invasão de Jerusalém, quando o anticristo quebra o acordo de paz e mata as duas testemunhas. E ali ele se senta no trono de Deus, querendo parecer Deus, né? Como está escrito em Mateus 24 também, como está escrito em Daniel, certo? E aí, nesse período de 3 anos e meio, Deus ele vai começar a derramar as taças do juízo em um período destes últimos 3 anos e meio. Começa a acontecer catástrofes muito piores, o reino da besta entra em trevas, e essas trevas é que são representadas ali em Mateus 24. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. O vídeo ficou grande, mas eu especifiquei para vocês na palavra tudo aquilo que vai acontecer. Nós precisamos compreender os acontecimentos. Por quê? Por que será que Deus tem batido nessa tecla? Eu sei que muitos da igreja do Senhor Jesus serão levados no arrebatamento, que eu acabei de ler. O harpazo é o dia esperado pela igreja fiel. Mas e a igreja morna? Mas e aqueles que não estão prestando atenção? E aqueles que são o restante da descendência que serão perseguidos pelo anticristo, ou seja, pelo diabo? Que serão presos, que serão forçados a pôr a marca, que se disserem não vão ser decapitados, serão presos, serão torturados, que terão que entregar a sua própria vida por amor de Cristo. Esses também não serão salvos? Sim, serão salvos. E não é por causa disso que o Senhor quer que as pessoas entendam o que vai acontecer e exatamente as sequências e o contexto do que está sendo dito na palavra, para que a pessoa saiba exatamente o que está acontecendo e o que ela precisa fazer para se salvar. Estamos vivendo dias difíceis, onde aquele que ainda não recebeu o Senhor Jesus, eu digo que corra para si, para entregar a vida para Jesus e para se arrepender, para entender que tem que colocar a sua vida em santidade, que tem que parar de ficar prestando atenção neste mundo, de morrer por causa dos acontecimentos deste mundo. Tem gente que briga tanto pelas coisas dessa terra, por homens, por aquilo que acredita, por ideais, mas não entende que o que nós devemos realmente brigar é para entrar no reino dos céus. E quando eu digo brigar, é que a palavra de Deus diz que o reino do céu é tomado por esforço. Então a briga que temos todos os dias é contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra aquilo que somos, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor Jesus, porque os tempos estão se apertando. Em breve Jesus virá tomar a sua igreja. Nós começamos a ver já coisas acontecendo que estão nos mostrando que o fim está vindo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.